A gente vai falar hoje sobre um assunto que eu acho que muitas pessoas, se não muita boa parte, uma parte exorbitante das pessoas, tem muito problema. E que poucas pessoas falam sobre isso. Então, o conhecimento sobre essa área, sobre esse problema, né, é muito baixo. E muitas pessoas sofrem muito por questão disso. E o que a gente vai falar hoje aqui possa ser que seja o que você estava precisando ouvir para resolver isso de uma vez por todas e começar a viver a sua vida de uma maneira mais leve, de uma maneira que você se sinta bem. A gente vai falar hoje sobre o quão você não precisa ser perfeito para ser amado, o quão você não precisa ser feito de ouro reluzente para que as pessoas gostem de você. E como isso foi instalado na sua mente e foi tão bem instalado que você não percebe que tá lá e você se martiriza, né, por conta disso e não consegue entender que o problema não está em você, mas sim o problema nem na outra pessoa também. O problema está instalado ali e você é a única pessoa que pode tirar isso. Então a gente vai falar hoje sobre isso, sobre como você não precisa ser perfeito. A gente pode falar sobre isso e eu posso falar sobre isso com você porque eu também tinha esse problema. Eu também pensava dessa forma que eu precisava ser bom em tudo, eu precisava ser extremamente perfeito para que as pessoas pelo menos gostassem de estar perto de mim. Eu não podia errar, eu não podia ser fraco e tudo isso. Então a gente vai conversar sobre isso hoje e você vai entender que você realmente não é o problema. Você nunca foi o problema. O problema está instalado em você e você pode tirar ele e parar com esse problema pro resto da sua vida, certo? Então, eu gostaria de me apresentar, me chamo Paulo Barbosa, e aqui nesse canal eu posto vídeo diariamente, ajudando as pessoas a serem pessoas melhores, a crescerem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e ajudando com que as pessoas tenham uma vida melhor, tenham uma mente mais organizada, com base, eu falo isso, eu ensino isso com base no que eu aprendo, no que eu vivo. Então, nada do que eu trago aqui no canal é uma coisa que eu não vivi. Se tem uma coisa que eu não gosto, é esse tipo de hipocrisia, você ensinar algo que você não aprendeu ou que você não sabe. Então, tudo que eu trago pra cá foram coisas que ou eu vivi, ou eu vi alguém vivendo, ou eu aprendi de alguma forma. E esse assunto é um assunto o qual eu vivi e já vi pessoas vivendo. É um assunto muito fácil de você achar, encontrar. Porque é uma coisa, e você vai entender aqui, que é instalada desde a infância. Então é uma coisa que ela já nasce na infância, por trauma ou por ensinamento, por criação, seja o que for. E isso vem com a pessoa. Eu gravei um vídeo falando sobre isso também, que o vídeo que eu gravei sobre deixar de ser bonzinho, isso também, essa questão de ser bonzinho o tempo todo é criado na infância, e a pessoa carrega isso durante a juventude ali, a adolescência, e quando chega na fase adulta, quando chega em uma fase ali que ela tem que viver a vida dela sozinha, que ela tem que criar um ambiente social ali com base nos interesses dela, ela começa a sofrer por causa de traumas que foram instalados na infância e ela não sabe o que faz, começa a entrar em colapso, começa a entrar em uma espiral, começa a cair o emocional ali tudo, e ela não sabe o que fazer, porque ela não sabe o que está acontecendo, porque ela não teve o ensinamento necessário para ela entender, não teve ali o conhecimento para saber o que ela está passando. E basicamente várias pessoas que você mesmo conhece, que passam por problemas pessoais, por problemas sociais, têm problemas acarretados de traumas da infância, mas que não têm o conhecimento necessário para saber que problemas são esses e, consequentemente, não conseguem tratar. Então, esse problema em questão que a gente vai conversar hoje aqui, o problema de querer ser perfeito para ser amado, é um problema particular criado na infância. Muitas vezes os pais dessa pessoa, desse adulto, não demonstraram o carinho necessário que essa criança precisava, ou a criança não teve uma percepção de carinho saudável, ou até mesmo não existia carinho realmente, e essa criança recebia migalhas de afeto ali, quando ela inconscientemente se sentia perfeita, entre aspas,
ou quando ela fazia alguma coisa. Uma coisa interessante que cria isso, cria essa ilusão, é quando a criança faz alguma coisa, executa alguma coisa, e por conta daquela execução, o pai ou a mãe parabeniza ela. Isso cria um sentimento de que, caramba, quando eu realizo algo bom, né, na mente dela, quando eu realizo algo bom, eu recebo uma recompensa, que é o carinho, que é o afeto, que é as parabenizações. A parabenização por algo realizado, algo bom realizado, quando você acerta algo, quando tem aquele êxito, né? E você recebe os parabéns, parabéns pela promoção, parabéns, isso já na fase adulta, parabéns por algo, parabéns por ter conseguido tal coisa, parabéns por ter conquistado tal coisa. Esse parabéns, né? Essa crítica positiva, dá uma liberação no cérebro, né? De vários tipos de hormônios diferentes, sentimentos e tal, né? Dopamina, essas coisas e faz a pessoa se sentir bem. E faz com que ela queira aquilo novamente e novamente. É basicamente um vício. E isso é ruim por quê? Porque a pessoa sente que ela só vai ser feliz de verdade, só vai conseguir êxito de verdade quando alguém parabenizar ela. Isso falando da vida adulta. Agora voltando para a fase infantil, para a fase da criança, onde ali está sendo instaurado esse vício e esse trauma, a criança sente que ela só é boa de verdade, ela só é boa para os pais de verdade, ela só é feliz quando ela faz algo bom. Então, por conta dela só receber parabenizações, só receber afeto quando ela realiza algo bom, ela cria essa ilusão de que, pô, eu tenho que ser perfeito o tempo todo, eu tenho que acertar o tempo todo. Se eu não acertar, eu não vou receber parabenização, eu não vou receber carinho, e isso vai sendo instalada na mente daquela criança, vai passando o tempo, ela vai acreditando naquilo cada vez mais. Só que com o passar do tempo, isso se torna imperceptível. Só que tá ali ainda. Aquele sentimento de que ela só é boa quando ela é perfeita, quando ela acerta, tá lá na mente. Tá instalado. E conforme vai passando o tempo, essa pessoa esquece disso e tal. Quando chega na fase adulta, ela tem aquilo na mente ainda. E em algum momento, um gatilho volta aquilo novamente, ou seja, sendo parabenizado por algo, ou até mesmo ao contrário, ou até mesmo sendo penalizado por algo, por ter feito algo ruim. Isso volta como gatilho, e ela lembra que ela precisa ser perfeita o tempo todo, que ela precisa receber parabenização, afeto. Geralmente pessoas que têm carência, geralmente são pessoas que têm problema com isso. São pessoas que precisam ter carinho o tempo todo, que precisam ser apaziguadas o tempo todo, precisam ter pessoas ali o tempo todo com ela falando que ela tá indo bem, porque se não tiver, ela sente que ela tá indo mal e ela não presta, e é isso. Então, voltando aqui, recapitulando, geralmente esse problema é criado na infância, e geralmente essa pessoa carrega esse problema na vida dela pro resto da vida, porque geralmente também ela não busca ajuda, porque ela acha que é uma coisa que ela tá fadada a viver pro resto da vida. Mas não, nunca é isso. Nunca é isso. Sempre na mente, quando a gente fala de mente, e a mente é um músculo, sempre a gente consegue treinar e sempre a gente consegue mudar alguma coisa. O tempo todo. A mente, ela é mudável o tempo todo. Então, nada que a gente carrega na nossa mente é uma coisa que a gente vai carregar pro resto da vida. Isso pro lado bom ou pro lado ruim. Mas voltando aqui, então essa pessoa ela tem essa percepção de ser boa o tempo todo, de que ela precisa o tempo todo tá perfeita, porque senão ela não vai ser amada, senão ela não vai ser útil e as pessoas não vão querer ficar com ela, não vão querer estar do lado dela, vão sempre estar contra ela se ela não for boa. Ela é insuficiente. Para ela estando, não estando, tanto faz, tanto fez. Se ela não for necessária ali, se ela não for útil. Geralmente pessoas que têm que estar trabalhando o tempo todo. São pessoas que têm problema com isso. Pessoas que precisam tá sempre se movendo. Pessoas que não conseguem, por exemplo, tirar férias. Pessoas que não conseguem parar para respirar. Pessoas que não conseguem ter um momento de lazer com a família. Geralmente pessoas também que não conseguem ficar em casa. Pessoas que estão o tempo todo saindo de casa, sempre acham uma desculpa para sair de casa, porque não aguentam ficar em casa. Geralmente essas pessoas têm esse problema de ser perfeito, de querer sempre estar em movimento, querer sempre ser útil. As pessoas, essa é uma linha tênue, né, em ser útil e estar sempre em movimento e querer ser perfeito.
É uma coisa que se você mudar uma pecinha milimetricamente de lugar, você cai em algum problema psicológico, um problema de trauma. E se você mover uma pecinha pro outro lado, você tá saudável sim, você só é uma pessoa muito produtiva. Então é uma coisa meio que, por isso que as pessoas carregam isso pro resto da vida, porque é uma coisa imperceptível, né? Pra pessoa, ela é uma pessoa produtiva, que tá sempre em movimento. E isso no nosso mundo de hoje é bom. O mundo corrido que a gente vive hoje é bom. A pessoa tá sempre em movimento, sempre fazendo algo. Mas se a gente parar para analisar, nosso corpo é uma máquina, mas também ao mesmo tempo é carne e osso e a gente precisa descansar. E essa ilusão da perfeição cria esse sentimento de que não, a pessoa não pode descansar. Ela tem que estar sempre fazendo algo para ser útil, para as pessoas gostarem dela, certo? Então a gente embasou tudo aqui. Como que esse problema é criado, de onde ele vem. Geralmente vem da infância. Geralmente essa pessoa... Possa ser que aconteça também dessa pessoa desencadear isso na fase adulta. Por exemplo, por uma rejeição. Por exemplo, pode ser um término de relacionamento. E nesse término a outra pessoa falar que a pessoa não foi útil. Que a pessoa não cumpriu com os deveres dela dentro do relacionamento. E isso cria um trauma nessa pessoa do sentimento de o quê? Caraca, se a pessoa viveu comigo tanto tempo, por exemplo, um relacionamento de vários anos, e ela fala isso pra mim agora, que eu não fui útil, que eu não fui o suficiente, tem alguma coisa errada comigo, então. A pessoa cria essa falsa ideia. Então pode ser que desencadeie depois na fase adulta, mas geralmente esse problema vem da fase da infância, até porque nesse caso do relacionamento, que acaba e a pessoa fala que ela não foi o suficiente, geralmente essa pessoa tinha esse problema já há bastante tempo, porque é outra coisa que a gente vai começar a falar agora. O problema da autossabotagem em relação a isso. Como eu disse pra vocês, quando a pessoa tem essa ilusão da perfeição, esse problema de ser perfeita, ela se autossabota muito. Porque quando ela sente que ela não tá sendo realmente perfeita, ela, como ela não se sente útil, isso faz com que ela se auto-sabote. E essa autossabotagem sabota também os relacionamentos, sabota as amizades, sabota o trabalho, sabota tudo em volta dela. Então ela simplesmente desmorona, não só ela, mas também tudo ao redor. Para vocês verem o tamanho que esse problema tem para que não seja resolvido. E o problema que é resolvível, que só basta ter um conhecimento. O que eu tô te passando aqui não é um remédio para você tomar e amanhã você já ter se livrado disso. Esse problema, infelizmente, é uma coisa que você vai ter pro resto da sua vida, só que não da maneira que vai te atrapalhar pro resto da vida. Mas sim, que você vai se libertar todos os dias dele. Tem uma coisa muito interessante que eu acredito muito também, e que no caso dos vícios é mais presente. Quando uma pessoa é viciada em algo e ela diz que se libertou, eu creio sim que ela se libertou. Só que o problema é o seguinte: ela não se libertou ao ponto de ter apagado da mente dela que ela era viciada naquilo. Muito pelo contrário. O processo de libertação, e eu estudo sobre isso, o processo de libertação de um vício, ele é eterno. É até aquela pessoa morrer. Então, o processo de libertação de um vício, né, no caso aqui, mas aqui a gente está falando de um vício mental, um vício, né, comportamental. Mas no caso de um vício com entorpecentes, por exemplo, ele é essa libertação, ela é uma libertação eterna. Essa pessoa tem que se libertar todos os dias. Essa pessoa não pode falar, pô, eu tô liberto hoje, já era, nunca mais eu vou cair nisso. Muito pelo contrário, a taxa de pessoas que recaem em vício depois de dizendo que estavam libertas é altíssima. Por quê? Porque uma pessoa, depois que ela se vicia em algo, ela tem na mente dela memórias daquele vício, dos sentimentos que ela tinha quando ela usava aquele entorpecente. Então, isso é uma coisa que não some da mente. Depois que você libera, depois que a sua mente libera todos os hormônios, as substâncias, né, provenidas daquele vício, do uso daquele entorpecente, nunca mais
ela consegue voltar ao normal. Claro que você pode parar, não estou dizendo que não existe libertação, não existe cura para vício. Estou dizendo que a sua mente, depois que ela sente a primeira descarga, né, de substância provenida de um vício, provenida de um uso de algum tipo de entorpecente, no caso aqui, nunca mais ela consegue voltar ao estado de origem, né, antes daquela substância ser liberada em excesso. Porque você já fez. Só que existe sim a libertação. Você pode parar de fazer, você pode recondicionar sua mente. Só que você não consegue apagar o seu passado, você não consegue apagar o que você fez. Você fez, ok, mas isso não dita quem você vai ser pro resto da vida. Mas você vai não carregar isso pro resto da vida, mas vai estar ali. E é por isso que as pessoas recaem, porque senão as pessoas não recaíam nunca mais. Por que as pessoas recaem depois de terem se libertado? Porque existe ali ainda um resquício. E esse resquício faz com que elas retornem pro vício. Porque se fosse assim, se fosse apagável, ninguém retornava. Porque se é uma coisa ruim, ninguém quer ficar mal, certo? Então por isso que é tão difícil se libertar de um vício, por exemplo, de entorpecente, que é um vício que libera muita substância, libera muita dopamina, libera muita substância no cérebro. Então é uma coisa muito alta que, se não for sintético, não tem como alcançar. Não tem como você alcançar um nível de descarga de substância de um entorpecente, por exemplo, correndo, que é uma atividade que libera também dopamina, mas libera muito pouco. Consegue entender? Então, voltando aqui para nossa conversa desse vídeo sobre a perfeição. Basicamente, é uma coisa que dá para ser curada, dá para ser libertada, mas como eu disse aqui, no caso do vício de entorpecentes, é uma coisa que também a pessoa vai carregar com ela pro resto da vida. Ela vai lembrar que ela tinha problema com isso, ela vai lembrar dos traumas, inclusive. Ela tem que ressignificar, e é aqui que entra outro ponto. O processo de libertação, ele caminha lado a lado com o processo também de ressignificação, que é basicamente você pegar o que você viveu até aquele ponto, todos os traumas, tudo que você viveu, e você dar novo significado para isso. Então é você basicamente chegar no dia de hoje e falar assim, pô, eu vivi assim até hoje, eu tenho esses traumas, eu tinha trauma com, né, a questão de perfeição, eu queria ser perfeito o tempo todo, para as pessoas me amarem, se eu não fosse útil, ninguém ia me amar. Até hoje, eu vivi assim. A partir de hoje, eu não preciso ser mais perfeita para as pessoas me amarem, eu sou quem eu sou, eu vou sempre buscar evoluir, mas eu não preciso ser bom, perfeito, para que alguém me ame. A pessoa tem que me amar do jeito que eu sou. Não, claro, a gente tem que também olhar para esse lado, não que você tem que se estacionar. Não é isso. Mas a pessoa tem que te amar na forma que você é. Tem que amar você por inteiro. Não a pessoa não pode. Você não pode achar que a pessoa tem que buscar em você algo bom para gostar de você. Ok? Então você vai ressignificar. Basicamente é isso. Você pega o que você viveu e depois espelha isso, mas agora ressignificado. Você agora não precisa ser perfeito para ser amado, você não precisa ser bom para a pessoa gostar de você, você não precisa ser interessante para estar em algum lugar. É isso, ressignificar. Basicamente é um processo de libertação mesmo, é um vício comportamental que a gente fala, né? Então, você precisa não se tornar perfeito, você não precisa se tornar perfeito, você precisa se tornar inteiro. E essa é para você escrever num papel e guardar com você pro resto da vida. Vou falar de novo. Você não precisa se tornar perfeito, você precisa ser inteiro. Se tornar uma pessoa inteira, uma pessoa íntegra com você mesmo. Você precisa se conhecer. Você precisa buscar a perfeição para você, né? Você precisa estudar alguma coisa que você goste, você precisa aprender coisas novas, precisa se conhecer. Que é uma questão que eu falei no vídeo sobre ser bonzinho, que eu vou deixar o card aqui, que vai sair antes do que esse vídeo. Mas basicamente, você precisa se conhecer para gostar, para ajudar outras pessoas, que foi no caso do vídeo de ser bonzinho, e nesse vídeo você precisa se conhecer para que as pessoas gostem de você daí. Entendeu? Porque assim, sendo assim, você não se auto-sabota, você não sabota o seu relacionamento, você não sabota o seu trabalho, você não sabota a sua vida, nunca mais você vai ter essa ilusão horrível de ser perfeito para que as pessoas gostem de você. Basicamente isso. Recapitulando o que você precisa fazer. Você precisa iniciar um processo de libertação comportamental,
Com isso, você precisa ressignificar o seu passado, ressignificar os seus traumas em relação a ser perfeito. Você não precisa buscar a perfeição, você precisa buscar ser inteiro, ser íntegro com você mesmo. E aceitar a sua falha, não da forma de, como eu disse, já falei aqui, não aceitar a sua falha e achar que tá tudo bem. Ah, eu erro e é isso, beleza, eu vou me contentar. Aceitar a sua falha como dessa forma, eu errei porque eu tentei. Não eu errei porque eu não sou bom, porque eu não sou perfeito. Não, você vai aceitar a sua falha da forma que eu errei porque eu estava tentando acertar. A falha, muitas pessoas têm esse problema. Eu já tô encerrando já. A falha dá essa falsa percepção na pessoa que ela falhou porque ela é ruim, porque ela é ruim naquilo. Muito pelo contrário, para você falhar, você tem que estar tentando. Ninguém consegue errar sem tentar. E quanto mais você erra, mais quer dizer que você está tentando acertar. E em algum momento você vai acertar. Certo? E outra coisa interessante que você precisa fazer é trocar a crítica, a autocrítica, né, por compaixão. Se amar. Foi uma coisa que eu falei no vídeo de ser bonzinho também. Você tem que deixar de se autocriticar em demasiado. Era uma coisa também que eu fazia muito. Me criticava demais. Pô, não tô indo bem, não consigo, não sou o suficiente, não posso. Essas palavras eram frequentes. Posso ser que você também use essas palavras com frequência. Troque essas autocríticas por compaixão a você mesmo. Comece a se amar de verdade. Comece a pensar, pô, eu errei nisso, mas amanhã eu vou tentar acertar, vou tentar mudar. Tente mudar. Você é a única pessoa que consegue mudar você mesmo. Ninguém consegue fazer isso por você. Você é a pessoa que tem que tomar a iniciativa de querer mudar. E é você que consegue mudar você mesmo. Certo? E tem uma frase interessante que tá aqui no meu computador. E essa também é bom para você escrever aí, guardar, postar no Facebook, no Instagram, como marcação aí. Eu mereço amor do jeito que eu sou. Em processo, aqui é interessante, pontuou isso. Em processo, do jeito que eu sou, em processo. Ou seja, do jeito que eu sou, não estagnado, não parado, mas do jeito que eu sou, crescendo, aprendendo, em processo. Não em perfeição, certo? Então, eu mereço o amor do jeito que eu sou, em processo, não em perfeição. Então entenda isso. Mais uma vez, só pra gente finalizar. Eu mereço amor do jeito que eu sou, em processo, crescendo, não do jeito que eu sou, em perfeição. Beleza, gente? Então, basicamente é isso que a gente tinha pra conversar hoje. Recapitulando, a gente entendeu o problema dessa ilusão de ser perfeito, o problema desse vício comportamental da perfeição. Entendemos como esse problema é desencadeado, de onde veio isso, para você entender como você pode curar isso. Entendemos como se inicia um processo de libertação. Entendemos o passo da ressignificação desse problema. E entendemos também o caminho para que isso comece a acontecer, para se tornar inteiro, para se tornar íntegro, para se conhecer, começar a cultivar coisas para você mesmo, hobbies, estudos, e entendemos como você pode se comportar para buscar não a perfeição, mas sim buscar ser uma pessoa verdadeira com você mesmo. Certo? Eu espero que eu tenha te ajudado, espero que esse vídeo tenha te dado uma luz. Se você tem problema com isso, eu espero que eu tenha te ajudado, porque esse é o meu propósito principal. Não só aqui nesse canal, mas meu propósito de vida, que é ajudar o próximo. Então, se eu te ajudei pelo menos um pouquinho com esse vídeo, eu já fico muito grato e honrado. Certo? Então, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Se você gostou desse vídeo, dessa aula, por favor, deixe seu like para que o YouTube entregue para mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreva e ative a notificação para sempre estar recebendo vídeos como esse. Eu posto vídeo diariamente e nesse mesmo formato aqui. Então, espero que eu tenha te ajudado e eu te vejo no próximo vídeo.